Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7, a sua Paiquerê. Muito bem, e como sempre nós estamos sempre levantando as situações, as questões da nossa cidade. E entre elas, a cultura. Mas como é que você trabalha com a cultura? Mais ou menos assim, você tem lá um espetáculo, você tem um show, você tem um projeto, você pode buscar leis de incentivo. O que é tal da lei de incentivo? O que é o PROMIC? O que é PNAB? Né? Volta e meia eu me encontro com os meus amigos e pessoas que me conhecem, né, pelas ruas e nos eventos, e as pessoas sempre perguntam para mim: "Ô Marcão, como é que faz para que eu tenha o meu projeto financiado? É a prefeitura? É o Estado? É o governo federal? Que tipo de documento eu tenho que ter? Né? Como é que eu faço para a minha atuação? Eu que sou um bom músico, eu que danço bem, eu que tenho uma peça de teatro, né? Será que eu tenho que fazer com que a minha apresentação seja paga por alguma empresa particular? Será que o município me ajuda?" Isso e tudo mais nós vamos tirar a limpo, no bom sentido, nesse podcast, porque desta forma eu tenho certeza que nós iremos auxiliar muitas e muitas pessoas que têm também essas dúvidas na cidade de Londrina. Este podcast, nós temos uma grande audiência, uma audiência não só de Londrina, uma audiência de todo o mundo, porque quando você vai para as redes sociais, não é verdade? Você deixa de ter uma audiência local. E a gente fura várias bolhas, porque nós temos aqui um público totalmente heterogêneo, numa cidade heterogênea, numa cidade multicultural. Para isso, eu trouxe aqui os seguintes convidados: Marcelo Pignatari, advogado, capoeirista, produtor cultural e coordenador executivo do Comitê de Cultura do Paraná, na região da Amepar. Ô Marcelo, antes de mais nada, primeiro você começou com capoeirista, depois advogado, advogado depois capoeirista. Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom, eu comecei como advogado, né? Sou formado pela UEL, né? Me formei em 96. Em 97 eu fui para Salvador, né, buscar uma aventura. Fui tentar mestrado em comunicação. E lá eu conheci a capoeira, morei 2 anos e meio em Salvador. Voltei para Londrina em 2000, por conta... Tenho um filho aqui, para cuidar do meu filho. E aí, a partir dessa volta, eu comecei a trabalhar com capoeira em Londrina. Olha que legal. Então a capoeira, sua capoeira praticamente raiz, Salvador. Essa capoeira é uma capoeira, digamos assim, uma capoeira mais tradicional. A capoeira Angola se diferencia da capoeira contemporânea, né? Praticada pelo mestre Fran, por exemplo, como você citou aqui na conversa que a gente teve anteriormente, né? Ou da capoeira do mestre Lampião, também um precursor da capoeira regional, né? Ele não chama de regional, mas é uma capoeira diferente. A capoeira Angola é uma capoeira mais raiz, assim, uma capoeira que ela resgata aquela capoeira que vinha lá de trás dos mestres antigos, né? Então, do tempo da escravidão mesmo, Marcelo? Não dá para falar que é do tempo da escravidão, porque a capoeira ela foi se transformando, né? Então, mas ela, digamos assim, ela tem uma ligação, a capoeira Angola, os angoleiros em geral, angoleiras, né? Elas buscam preservar aqueles fundamentos dos antigos, né? Dos mestres antigos, né? Porque essa capoeira atual, a capoeira contemporânea, ela foi um pouco assim, levando a capoeira para um lado mais, não digo comercial, assim, entendeu? Mas foi se adaptando de uma outra forma, né? Entendi. Padronizando. Foi se modernizando e a de Angola ela foi mantendo ainda as tradições mais antigas. E não parece que tem essa diferença, mas tem, a gente percebe até na hora do jogo, da música, eu consigo perceber. Sim. É só você começar a assistir e ouvir as de Salvador, e depois você começa a ouvir as outras, você fala, olha, tem uma certa diferença nessas capoeiras aí. Sim, exatamente. Então, a capoeira Angola, quando eu venho para cá, eu comecei a trabalhar, primeiro, digamos assim, eu trouxe a capoeira Angola para Londrina, aqui, né, para a região, né? E, então, a partir dessa atuação como capoeirista, em contato com a política cultural que estava nascendo na época, né? E com o PROMIC, eu acabei me transformando num produtor cultural também, né? E como advogado, misturou tudo. Tá vendo como é só? Acabou. Eu vou pro lado da capoeira porque é uma coisa assim, precisa fazer a capoeira, jogar a capoeira? Não. Aí o cara é advogado, vai para Salvador, pronto.
Aí, cara, aí você foi picado por tudo aquilo que Salvador, parece que você está num país diferente. Né? Salvador é uma cidade totalmente diferente. Quando você chega em Salvador, você percebe, você sai de Londrina, né, uma cidade que é muito influenciada pela cultura paulistana, né, pela cultura mineira, né, mas assim, quando você chega lá, você fala, nossa, é um impacto muito forte, exatamente. Entendeu? Aí você fala, brasilidade, isso aqui é Brasil. Brasilidade total, não é? Total, e assim eu fiquei impactado durante 6 meses, os 6 primeiros meses que eu fiquei muito impactado, porque é a África no Brasil. A África brasileira, você vê a cultura, 60% da população negra, né? Exatamente. Eu acho que até mais de 60%. Até mais. E ao mesmo tempo você vê também o apartheid, né? Quer dizer, quando eu cheguei lá em 97, você via, por exemplo, na Universidade de Direito, de Comunicação, poucos pretos, entendeu? A maioria branca, né? Isso mudou bastante de lá para cá com a implementação das cotas, né? Mas assim, é o Brasil, né? Você vê a força do Brasil, né? É o impacto cultural, social, exato. Né? É o impacto que você percebe na gastronomia, nos trajes, né? Nos bairros que você vai. As relações sociais. Resgata lá também, você ainda tem muito da senzala, você tem muito do pelourinho, que você caminha, você fala, olha, esse é um Brasil que verdadeiramente não mudou muito. Exatamente, os preservado, costumes, né? Exatamente, você vê os costumes, assim, né? A questão do coronelismo, né? Você muito forte na época ainda, né? Dava para perceber muito forte isso, né? Na época a ACM, né? Você via toda essa presença da mentalidade colonialista ainda ali, né? Ainda hoje mas naquela época era muito mais visível, né? Hoje com a tecnologia é uma coisa meio que se esconde, assim, né, um pouco, assim, né? Mas na época aquela coisa até que pitoresca, aquela coisa folclórica, né? Do ACM. Ele aparecia todo de branco, isso, não é? Ele andava de branco, de um séquito em volta dele, eu lembro bem disso, cara. E o povo gostava dele, isso que é impressionante, né? Muito. Que ele ia nos terreiros, ele ia no aniversário da Dona Canô, né, que é a mãe do Caetano. Sim. Então, é uma coisa impressionante, isso me impactou também, né? E é uma cultura muito forte. Ele era um coronel adorado pela população. Maluco isso, né? É muito incrível. Muito bem. Ó, já estamos conversando com o Marcelo. Daqui a pouco eu faço um podcast só sobre capoeira com o Marcelo, né, Marcelo? Porque eu sou apaixonado pela capoeira. Eu sou apaixonado pelo gingado, pela música, o entorno da capoeira, o respeito. Por isso que eu acho que a tradicional tinha muito mais respeito pelos mestres, né? Muito respeito pela família. Então eu acho a capoeira é um jogo de entrosamento. Né? Então você tem muito do olhar, do respeito, mesmo um mestre tendo total controle sobre um aluno, você percebe tanto que ali ele traz no ensinamento, sabe? Eu gosto muito da capoeira. Só Marcão, deixa eu só dar um esclarecimento, porque assim, eu tenho muito respeito por toda a capoeira contemporânea, a capoeira Angola não preciso nem falar, né? A capoeira regional, né? Que foi a sequência ali do Mestre Bimba. Então, só para deixar claro isso, né, porque a gente faz algumas comentários sobre a capoeira contemporânea, de repente, né, para não criar distinção. Para mim, é a capoeira. Eu vejo muito movimento da capoeira contemporânea hoje buscando as raízes da capoeira. Então, tem um movimento, a capoeira é dialética, né? Então, acho que a capoeira, para mim, é a capoeira. Ela vai mostrando, todas elas têm uma importância histórica e social. Exato. Ela não parou no tempo, você imaginou. A gente está falando de uma luta de defesa e dança, né, centenária. Né? Ela se mantém um pouco mais tradicional numa cidade praticamente tradicional nas suas raízes. Né? E ela se moderniza quando ela chega para as academias, quando ela chega para grandes centros. Né? Não dá para manter tudo isso e atrair o jovem. De que forma que você atrai o jovem? Para um esporte que às vezes ele não sabe que tem tanta tradição. Ele vai muito mais pela saúde, pelo gingado, né? Pelo corpo. E você tem que modernizar tudo isso para poder manter o seu negócio em dia. Perfeito. Capoeira como um todo vale a pena, concordo com você. Eliacir França, professor do Departamento de Educação da UEL, especialista em políticas públicas, consultora cultural e presidente do Instituto Cidadania. Você é nascido em Londrina? Eu costumo dizer bom dia a você, bom dia a quem acompanha em todos os lugares do mundo esse podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço esse espaço. E eu costumo dizer, Marcão, que eu sou uma cigana, porque eu nasci no Rio Grande do Sul.
Eu sou de uma cidade chamada Soledade, bem na região meridional, no alto de um planalto. Minha cidade fica a 300 metros do nível do mar. Fria, fria, fria. Uma montanha. Uma montanha. E aí, em 87, houve, né, a mudança da gauchada amiga, como eu costumo dizer, para o norte do país. Aí minha família e eu fomos para Rondonópolis, no Mato Grosso. Meu Deus. Aí em Rondonópolis fiz na UFMT a graduação em pedagogia, fiz o mestrado já em políticas, me casei, tive a minha filha Júlia, e em 2009, quando começou um processo de aquisição das universidades privadas, pela Anhanguera, pelo Grupo Croton, eu decidi abandonar Rondonópolis porque a condição de trabalho do professor universitário naquela época se tornou assim inóspita, né, para dizer Entendi. outra coisa. Então, eu comecei minha carreira universitária em 97 e a docência, Marcão, em 1990. Esse ano eu faço 35 anos de sala de aula. 35 anos. 35. Então, comecei em 90 na sala de aula, com os pequenos, alfabetizando. 95, fui para o mestrado. 97, começo na educação superior e até hoje estou na educação superior. E aí, eu vim para Marília. Só eu, a minha filha e o cachorro. Morei em Marília durante 6 meses. Terceiro estado, né? O terceiro Lá estado. No Rio Grande do Sul, né? depois o Mato Grosso. E São Paulo. E em 2010 eu fui convidada para assumir um cargo na Univale, em Ivaiporã. Então, acompanhei todo o processo de credenciamento, recredenciamento da universidade, reconhecimento de cursos. 2010 prestei concurso para a UEL. 2011 tomei posse. Desde 2011 eu estou na UEL. Em 2017 eu fui para Portugal. Eu estava fazendo doutorado, eu fiz um estudo comparado entre uma agência de regulação da educação superior no Brasil, que chama INSAIS, não chegou a ser implantada, e a 3S, que é a instituição de Portugal. 2016 eu volto, e 2022 eu saio candidata a deputada estadual, foi quando conheci o Marcelo, ele foi o coordenador da campanha. Uma grata surpresa, né? Porque desde então o Marcelo está na minha vida. Volto para a UEL e dentro da pedagogia eu trabalho com educação museal desde o Mato Grosso, desde 95, quando eu terminei a graduação. Conheço o Marcelo e aí eu sou inserida no campo da cultura em sentido estrito. E aí, quando eu chego na cultura, através do Marcelo, eu me reconheço artesã, porque toda mulher gaúcha borda, pinta, faz tricô, faz crochê. Eu falei, gente, o nome do que eu sou é artesã. E a educação museal na esteira. Sempre foi artesã, sempre. Né? Mas não me reconhecia, não tinha identidade. Faltava identidade. Né? Faltava identidade. Então, eu falei, gente, então eu sou artesã. E a alegria de me reconhecer nesse campo. No ano passado fui candidata a vereadora, de novo, né? E percebi que essa intersecção entre a política, as políticas públicas, que é a minha especialidade, e a cultura, totalmente convergem. Comecei junto com Dentinho e Marcelo consultoria, então nós acompanhamos o processo de implantação da Paulo Gustavo em 7 municípios da região, que foi Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Porecatu, Bela Vista do Paraíso. E o Dentinho, à época, e Rolândia, Dentinho, à época, estava na Secretaria de Cultura de Londrina. Então, nós acompanhamos todo o processo de implantação do Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura nesses municípios. Avançamos para Aldir Blanc, depois na Aldir Blanc nós não acompanhamos Rolândia e Bela Vista, até pela condição, né, porque éramos 3 pessoas. Então, o primeiro ciclo da PNAB nós acompanhamos, e no segundo ciclo agora nós estamos com Jataizinho e Ibiporã. E aí, em 2024, eu e Marcelo mudamos para a Argentina, eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade
de Buenos Aires, então estou terminando agora em dezembro o pós-doutorado, e toda essa trajetória nas políticas públicas. Quando conheci Dentinho, nós começamos na consultoria, juntou as políticas públicas, e aí na consultoria eu trabalho com a parte da política, Marcelo com a questão da legislação e Dentinho com a questão, né, de pensar a cultura em sentido estrito. E aí estamos nós aqui. Até não sabe quando, do jeito que você viaja. Pois é, do jeito que eu mudo. Agora veio a minha aposentadoria da UEL e já falei, olha, eu quero viver em todos os cantos do Você vai arrastar esses dois caras juntos, uma vez só, junto. porque você tem rodinha. Sim, quase uma cigana, não é? Praticamente a Praticamente cigana. uma cigana. Que maravilha, sensacional. Valdir Grandini, secretário de Cultura, sempre secretário. Uma vez secretário, sempre secretário de Cultura. Jornalista, gestor e consultor cultural. Foi secretário de Cultura em Londrina e um dos criadores do Promic. O Valdir, e você é conhecido como Dentinho. Valdir, é uma grande honra tê-lo aqui, viu, amigo? A gente já se conhece há muitos e muitos anos, todo o meu respeito a você, porque uma vez secretário, sempre secretário de Cultura. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Marcão, bom dia os que acompanham o podcast. Para mim também é sempre uma satisfação estar aqui com você. Quase sempre a gente está conversando sobre cultura, né? Constantemente, constantemente. É muito bom. Você e mais a Eliacir, né, e o Marcelo, vocês têm um conhecimento muito aprofundado sobre políticas públicas e essas leis de incentivo. Na minha abertura eu comentei a respeito de como é que a gente explica isso de uma forma menos técnica para quem nos assiste, quem nos acompanha. O que é essa forma de patrocínio? Como é que ela surge? Primeiro, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha conhecimento, nós temos um grande público. Vamos começar pelo básico, né? A lei de incentivo em Londrina, Dentinho, quando é que ela foi criada? De onde vem essa verba e para quem ela é destinada? Qual que é o nome dela? Promic. O que significa quando ela foi criada e com qual finalidade, por gentileza? Então, é muito importante a gente entender que recursos para projeto, às vezes eles vêm da iniciativa privada e às vezes eles vêm do poder público. Quando o recurso vem do poder público, é importante que a gente entenda a diferença. Ele está para realizar uma política pública. E essa política pública geralmente tem como um fundamento legislações até internacionais que estão se consolidando no mundo. Isso é recente, viu, Marcão? Por exemplo, essa ideia de você consolidar políticas culturais para o direito à diversidade da cultura, ou seja, toda a riqueza dela, é um fato que vem, por exemplo, do começo dos anos 2000. Então é novo. Portanto, considerar a política pública de cultura como a fonte do direito à diversidade da cultura é muito importante. Você, quando tem um recurso de público para realizar projeto, você está realizando o direito à cultura para a população. Então, o artista que vai buscar o recurso público tem que saber que ele está caminhando numa rua de mão dupla, né? Ao mesmo tempo, ele está fazendo o seu projeto, sua vontade criativa, sua orientação estética, seu gosto pela música, pela dança, ou pela pintura, ou pelo cinema, mas está também realizando o direito da cultura, o direito da população a ter o acesso à cultura, porque Exatamente. É o mecanismo, né? Não pode se esquecer então disso, muito né? importante termos isso em vista. Exatamente. A diferença recente, né, que está marcada assim no país e é o que está motivando toda uma discussão agora, é que nós estamos vivendo a implantação de um sistema nacional de cultura, ou seja, da mesma maneira que se pensou a saúde como um direito e se criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, da mesma maneira que se pensou a educação como um direito e se criou um sistema educacional brasileiro com bases curriculares, com um modelo educacional, com princípios a serem seguidos, até com bases salariais, também na cultura agora se pensa no Sistema Nacional de Cultura, ou seja, como que a gente faz para distribuir a cultura no Brasil? Porque a diversidade da cultura, se a gente for pensar o que ela é o direito que a humanidade tem ao seu potencial criativo. Exato. Né? Porque você tem linguagens como a dança, a música, hip hop, capoeira, que vocês estavam comentando aqui no podcast agora há pouco, uma cultura tradicional brasileira e tal. Enfim, como que
essas formas expressivas vão se tornar um direito da população e ajudar na qualidade de vida. É esse o papel de uma política de cultura que vem do poder público. É esse o papel de um Sistema Nacional de Cultura. É esse o momento que nós estamos vivendo. É o desafio da atualidade. Eu tenho conversado contigo, com tantas outras pessoas, essa situação de que a gente tem que se sentir feliz, né? Eu estou fazendo 25 anos de atuação na cultura, mas a minha felicidade nesse momento é estar participando de um processo novo, que é essa ideia do Sistema Nacional de Cultura ganhando corpo através da Política Nacional Aldir Blanc, que tem critérios, que tem distribuição de recursos da União para estados e municípios redistribuírem a produtores culturais. Então, esse é um momento para nós comemorarmos, né? E da população também, porque ela vai ter muito mais acesso à cultura. Muito bem, porque a criação do Promic faz com que você tenha uma experiência e que você hoje, com a atual PNAB, você se volta a 20 anos atrás, você fala, bom, isso aqui foi local e agora nós estamos falando alguma coisa nacional. Na época do Promic também foi uma grande batalha, não foi? Rapaz, Marcão, é muito interessante você falar isso, porque essa semana eu estava traçando um paralelo no tempo. Veja que coisa interessante. Em 2003, o Promic começava, foi o primeiro ano do Promic na prática, porque ele foi fundado em 2002. Explique o que é o Promic. É o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ou seja, é a maneira como o poder público de Londrina se organizou no correr do tempo para distribuir recursos ao processo cultural, para distribuir a cultura como direito para a população. Como era antes, quando o produtor cultural ele queria uma verba? O que ele fazia? Ele ou ele ia direto à iniciativa privada, ou ele ia à chamada Lei de Incentivo Fiscal à Cultura. Qual a diferença entre a Lei de Incentivo Fiscal anterior e o Promic? Antes, a partir de 1994, você, até o ano de 2002, você recebia autorização para juntar recursos de quem pagava os impostos municipais. Aí saía aquele produtor, infelizmente, sem conhecer os empresários, e não conseguia tanto sucesso assim. Passava metade do tempo atrás do recurso que era, no final das contas, recurso público. Porque o município, ao renunciar a receber aquela quantidade, na verdade, era um recurso público que deixava de entrar. E o Promic mudou isso. O recurso passou a ir direto do orçamento para quem tinha projetos culturais aprovados. E esses projetos aprovados com critérios, né? Isso é que é importante. Então, o Promic significou isso, você multiplicar o acesso à cultura aqui em Londrina e facilitar a vida do produtor cultural. E não fechou a porta do empresário, porque o empresário pode continuar sendo patrocinador e ter as marcas relacionadas aos projetos, só precisa investir um volume de recursos para isso. Mas, enfim, a cultura tem seus caminhos, né? E esses caminhos no município de Londrina começaram antes do processo nacional. Porque quando se começou em 2003 também a discutir um Sistema Nacional de Cultura, você veja o tempo que demorou. Em 2003 começou essa discussão. Só em 2024 que o Sistema Nacional de Cultura ganhou a forma da distribuição de recurso pela política Aldir Blanc, pela lei Aldir Blanc. Antes disso, ele era uma tese. Ele não tinha corpo, né? O Promic ele começou a ser discutido em 2001 e começou a funcionar em 2003. Então, nós temos 20 anos adiante de acúmulo de experiência aqui na cidade de como fazer isso. E o Promic é respeitado nacionalmente. Com certeza. Pode ser replicado nacionalmente. Eu nem sei por que ele não é replicado nacionalmente, mais vezes, com mais intensidade. Exatamente. Porque ele é um exemplo nacional, né? Isso mesmo. Parabéns a você, parabéns ao prefeito de época, parabéns a outros secretários, que eu sei que junto com os colaboradores, os servidores da Secretaria de Cultura, vocês foram aguerridos, né? Porque eu sei que tem toda uma manobra política, você tem que ter convencimento, né? Você tem que chamar a sociedade civil organizada junto, né? E vocês estão de parabéns. Promic hoje é um reconhecimento nacional. Todos nós estamos, né? Você está nessa. Agora eu estou nessa também. Eliacir, como pesquisadora e professora da área de políticas públicas, como você vê a importância da formação crítica desses agentes culturais nesse novo ciclo da PNAB? E também me explica o que é PNAB, para mim e para todos aqueles que nos ouvem e assistem, por gentileza.
O Marcão e os ouvintes, né, os telespectadores desse podcast, acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui é o que é uma política pública. Porque quando nós falamos, via de regra, de política, fica uma coisa meio que, como diz o cuiabano, anuviada na cabeça da pessoa. Então, a política pública, ela nasce no pós-guerra, nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Chicago, quando uma pessoa chamada Laswell olhou para todo aquele caos e pensou assim, como é que os gestores, como é que eles vão, né, quem está à frente dos países, dos ministérios, das secretarias, vão reconstruir. E aí ele criou a Public Policy e chamou uma equipe de pensadores, de experts da sociologia, da psicologia, da ciência política, da economia, da matemática, para se juntar nesse campo que ele criava, que é a Public Policy, e pensar alternativas para o Estado. Então, quando nós falamos da PNAB, a PNAB não nasce da cabeça do legislador, a PNAB não nasce da cabeça do presidente. É um grupo de experts desse campo, que é a Public Policy, ou a política pública, que pensa, e aí esses expertises, eles propõem essa alternativa, e essa alternativa se transforma numa política. Então, a primeira coisa que eu acho importante, né, de nós pontuarmos aqui, é que a Public Policy, ou a política pública, ela nasce num grupo de especialistas, depois ela é transportada para o legislativo, e aí dentro do legislativo nós chamamos de processo da política, que passa pelas comissões, que passa pelo plenário, as emendas, até se transformar numa lei, que é a lei da PNAB. É muito importante pontuar isso, sob meu ponto de vista, Marcão, porque nós precisamos entender que uma ação do governo, ela tem um processo muito grande. E aí um outro pensador chamado Thomas Dye, que é posterior ao Laswell, pensou assim, como é que nós vamos definir política pública? E aí tem muitas definições. E a que eu uso em sala de aula, e que é a mais fácil, e você começa falando, né, de uma forma prática, a definição de política pública é, para o Thomas Dye, tudo que o governo faz ou deixa de fazer. Então, não investir numa política de saneamento, numa política de cultura, numa política de educação, também é uma política pública na perspectiva desse pensador. E aí ele vai organizar as políticas em regulatórias, em constituintes, enfim, são 4 campos, 4 arenas, ele chama de arenas. Então, esse é o primeiro momento, eu acho que a primeira pontuação que nós podemos colocar. E o Dentinho, ele se enquadra num campo que é o do fazedor da política, porque ele pensa como distribuir, como fomentar a cultura. Então, no momento em que o Dentinho pensa como fomentar a cultura, ele está trabalhando para a elaboração de uma política. Então, dentro do campo, Dentinho, você é um policy maker. Ah, é? Fazedor da política. Agora sim. Né? Agora sim. Agora Dentinho. Né? Muito bem, cara. Um policy, aquele que vai pensar. Viu, Dentinho? Depois de todo esse tempo, você se achou. Sabe que você Igual eu Descobri artesã. quem eu sou. Igual eu Você achou. artesã. Artesã, você. Tá vendo só? Que Sim. interessante, né? Então, nós temos aí um campo muito consistente, potente, que é o campo da política pública. Quando a gente vem para o PROMIC, eu acho que é importante pontuar aqui, Dentinho, antes da gente entrar na PNAB, que o PROMIC, ele é talvez um dos precursores, né, uma das políticas precursoras de socialização de recursos, de fomento a projetos culturais e de garantia do direito à cultura. Porque no momento em que o PROMIC ele se apresenta e ele vai fomentar projetos, ele favorece os produtores e ele garante o acesso à cultura, o direito à cultura. Muito bem. No próximo bloco, a gente entra para a PNAB, para vocês explicarem o que é a PNAB, porque nós temos que ir aos poucos
dando evidências e explicações, principalmente o que é política pública, para a gente chegar depois, principalmente ao Instituto Cidadania. Não sai daí que a gente já volta com os especialistas Marcelo Pignatari, Eliacir França e Valdir Grandini, as culturas e os seus incentivos. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso podcast a respeito da cultura e as suas leis de incentivo. O que são leis de incentivo? Nós estamos aprendendo cada vez mais que lá desde Lazuel, né, e o Thomas Day, nós temos pessoas que juntas fizeram um componente muito importante na sociedade. O pensamento claro de que a política pública ela tem que existir para a cultura, porque é dessa forma que você fala sobre segurança, educação, transporte, meio ambiente e cultura também, de uma forma muito mais profissional, muito mais arraigada, principalmente em conhecimentos, em comportamento. Né? Não existe uma sociedade sem que você tenha a cultura inserida nela. E depois um dia a gente vai conversar sobre a diferença entre cultura e a arte, porque às vezes elas se misturam um pouco e as pessoas acham que é a mesma coisa. Confesso que eu também, eu venho aprendendo cada vez mais com todos vocês que são profissionais no incentivo à cultura. Pois bem, Eliacir, nós estávamos exatamente comentando sobre também o que é a PNAB. O que é a PNAB? O que é o novo ciclo da PNAB nesse exato momento? Aprendemos um pouco mais com o Dentinho sobre o PROMIC e o que é a PNAB? O programa PNAB é Programa Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, quando essa política foi pensada, ela foi pensada para 5 anos. Então, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. E o primeiro ciclo, e cada um desses anos é um ciclo. Então, o primeiro ciclo da PNAB 2024 e aí vai até 2028. A beleza da PNAB é que garante ao artista, ao fazedor de cultura, ao produtor cultural, pensar os seus projetos num horizonte temporal de 5 anos. E como é que é feita a distribuição de recursos? Pelo número de pessoas que moram no município. Então, não é o mesmo valor. Miraselva recebe 30 mil, porque tem lá 2 mil habitantes. Londrina recebe 3,6 milhões, porque tem 600 mil habitantes. Então, a PNAB é uma política de democratização do acesso à cultura. Esse recurso vem dos impostos públicos, do governo federal, e o valor ele é repassado a cada um dos 27 estados da federação e o Distrito Federal, proporcional ao número de habitantes do estado. Então, o estado do Paraná recebe 60 milhões para distribuir em cada um desses ciclos. Os 399 municípios são contemplados. São contemplados. Então, veja, o estado do Paraná recebe para democratizar o acesso, abrir editais, que essa é a forma de acesso ao recurso, e cada um dos 399 municípios recebe outro valor. Então, vamos pensar um ator que tem uma peça de teatro, ele pode concorrer nos editais do estado e pode concorrer nos editais do município que ele atua. Ele pode ter dois fomentos, então eu utilizo o valor do estado e o valor do município? Não pode. Então, o projeto do estado tem que ter um objeto, o projeto do município tem que ter outro objeto. Então, para quem nos assiste, é importante colocar, a meu ver, colocar isso, porque o fazedor de cultura, ele tem essa possibilidade do estado, a possibilidade do município. E dentro da PNAB, você tem o fomento às diversas áreas e você tem fomento aos pontos e pontões de cultura. Então, é uma outra dimensão que eu acho que o Marcelo pode contribuir mais, porque certificou um ponto de cultura em Londrina, que é a Casa da Vila. Então, isso é importante frisar. Os recursos públicos, o recurso do imposto de todos nós, fomenta a cultura no âmbito do Estado, nas diversas áreas e nos pontos e pontões de cultura, e fomenta nos municípios. Qual que é a diferença? Só é obrigado a investir nos pontos de cultura aqueles municípios que recebem mais do que 360 mil reais. Quem recebe menos não é obrigado, pode fomentar, mas não é obrigado. E o que é um ponto de cultura? Eu acho que o Marcelo pode contribuir conosco nessa parte. Bom,
falar um pouco mais sobre a PNAB, que eu acho que é um aspecto importante da PNAB. Eu acho que a PNAB ela vem, né, como uma forma, uma política pública do governo federal, né, para concretizar o Sistema Nacional de Cultura. Perfeito, Marcelo. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que vou jogar essa bola para o Dentinho depois, falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Cultura, que é justamente garantir a cultura como direito para todos os brasileiros, né? A cultura tem um papel muito importante, um papel político, de democratizar, de trazer os artistas, produtores culturais, né, para a participação desse processo de construção da cultura, de reconhecer a cultura como direito, né? E uma coisa importante, Marcelo, do Sistema Nacional vem o Sistema Municipal, do Plano Nacional vem o Plano Municipal. Exatamente. Então, eu acho que um dos principais objetivos da PNAB é justamente a busca do governo de concretizar esse sistema, né? A gente estava falando sobre essa questão do direito, né? Você pega a Constituição de 1988, que garantiu, né, no artigo 215 e 216, a cultura como um direito. Só que quando você tem digamos assim, um marco regulatório, um marco constitucional, né, até a sociedade ter conhecimento, né, de que isso existe de fato, demora um tempo, né? Então a PNAB ela vem no sentido de tentar martelar, né, digamos assim, no bom sentido, né, para que a sociedade reconheça isso como direito, né? Então, é só destacar isso, acho que o Dentinho pode enfatizar um pouco mais depois essa questão da cultura como direito. Sobre o ponto de cultura, o Marcão, como secretário, está acompanhando o processo, ele tem conhecimento da importância dos pontos de cultura, e aí, novamente, Londrina vem como precursor nas vilas culturais, o programa de vilas culturais, né, que é um destaque nacional de política pública, né, você cria espaços, né, não obstante o ponto de cultura não precisa ser necessariamente um espaço físico, né, ele pode garantir processos, né, processos culturais, né, que pode acontecer numa praça pública, num terreiro, né, mas digamos assim, você tem um espaço cultural, né, como uma vila cultural, um ponto de cultura, onde você agrega, você traz produtores culturais, artistas, onde eles possam se reunir para produzir, para ter esses processos criativos da cultura emanando para todo o município, para todos os territórios, né? Então, o ponto de cultura, hoje em dia, ele é um reconhecimento de que a cultura ela existe, inclusive para além desses espaços culturais. Quando você tem núcleos, por exemplo, de hip hop, né, grupos de hip hop que se organizam em praças públicas, né, e que fazem cultura, terreiros de candomblé, de umbanda, que podem ser reconhecidos como pontos de cultura. Associação de artesãos. Associação de artesãos. Então, o governo federal ele está colocando luz nesses processos culturais, né? Só para complementar o que a professora Lia colocou anteriormente, né? Uma coisa importante que você, como secretária de Cultura, viveu recentemente é que Londrina recebe o recurso, né? Todos os municípios recebem o recurso, mas como é que o gestor público distribui? Exato. Então, na lei da PNAB, e depois nas instruções normativas que vem regulamentando, o decreto regulamentador, para as pessoas terem acesso é preciso fazer uma consulta pública. Então, essa é uma outra coisa importante, a meu ver, da PNAB. Então, não é o secretário de Cultura Marcão, a Luciana Masson, o Pedro Ziroldo, que vão, olha, para você, para você, para você, para você. Então, ele, por força de lei, consulta a população, preferencialmente através do Conselho Municipal de Cultura, que é outro campo. Houve um tempo em que Marcelo esteve no Conselho, o Dentinho esteve no Conselho, que tinha muitos segmentos sem representante. E aí é importante dizer, você é um artesão, você é do hip hop, você é da capoeira, você é do teatro, você é da música, você é da dança, o teu segmento está representado por força de lei dentro do Conselho, e esse Conselho, junto com o gestor, pensa
como vai ser distribuído. Não é achismo, né? Não é achismo. Então, eu acho que o secretário faz. Não faz. Não faz. Eu acho que o secretário pode. Não pode. Não pode. É lei. E aí, quando questiona o secretário e diz assim, escuta, não tem um edital para mim que sou do teatro. Nós ouvimos isso nos municípios que prestamos consultoria. Olha, não tem nada, essa secretaria, agora recentemente, nunca fomenta a minha área. E aí nós dizemos, mas você tem que estar no conselho. Porque não é da cabeça da secretária, não é da cabeça do gestor. Nem do prefeito. E nem do prefeito. Nem vereadores. Exato. Esse prefeito não investe. É interessante, né? Tem que entender qual que é a formação, claro, tudo com base em lei. Claro. Nesse processo de debate que nós temos feito, a consultoria agora com o Comitê de Cultura, né, a gente tem visto importante o comitê. Esse choque quando a gente fala disso, olha, você tem que estar no Conselho de Cultura, né? Então, o artista, ele percebe a importância da política, dele estar participando da política cultural. Tinha que convidar para ele perceber que a setorial dele não está ali. Exato. Todo mundo discutindo tudo e tal, falando, eu sou do grafite. Você não quer participar? Mas não estão dando atenção para mim, mas você participa das reuniões? Exato. Você, em vez de ir para casa ficar no sofazão, né? A pessoa está lá participando. O Comitê de Cultura esteve agora recentemente em Jataizinho, e aí um fazedor de cultura falou assim, mas nunca vem nada para o meu setor. Eu falei, então tem que ir para o conselho. Mas o que é conselho? Olha a importância do comitê. Ótimo. O conselho é isso. Então, como é que eu faço? É na conferência de cultura. Não, mas o que é? Explicamos. Esses segmentos não contemplados estão o tempo inteiro nos demandando, mas e quando vai acontecer a cultura? Não, tem que ir lá ver com a secretária. Professora, você já percebeu como que é o básico? Por isso que um programa como esse é essencial. Sim. Porque eleva o nível de vocês, secretários, técnicos e especialistas, que vocês estão no nível alto para fazer com que o município perceba. Nós temos que descer um pouco mais, porque básico, às vezes, a pessoa não sabe o que é comitê, o que é conselho, o que é conferência, que esse processo todo é baseado em lei, não é achismo. E tem uma coisa, Marcão, que eu acho que o Dentinho poderia falar sobre a questão do papel da cultura. Eu acho que a sociedade ela tem que entender Marcelo, a importância da cultura para a sociedade. Eu gostaria que o Dentinho falasse um pouco sobre isso. Como que uma coisa, né, como que as coisas se ligam? Como que uma coisa se liga à outra? Como que a gente pode entender, às vezes, uma coisa que parece complicada e entender ela de forma simples, né? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, por que a cultura é importante como um direito? Porque geralmente as pessoas pensam assim, a cultura é entretenimento, diversão, seria uma coisa secundária, né, um papel nem tão importante na sociedade. Ou então cultura é para quem está na televisão, quem está no cinema. Coisa, né, de artista, palco, de né? comunicador. Ou em cima do palco, ou cultura é o balé. Exato. Pois é, mas umas coisas que... vou tentar colocar uma opinião que eu tenho dado por aí nesse tempo de experiência de 25 anos, e pensar assim, os maiores problemas que a gente encontra pela frente hoje na sociedade, como que eles encontrariam boas soluções? Então vamos pensar, por exemplo, a questão da segurança. Hoje nós estamos diante de um fato da semana está ligado a questões de segurança. Impasse da segurança. Então, geralmente, você vê assim, os problemas na cidade que angustiam a sociedade, ligados à segurança, nas grandes cidades principalmente, você pensa assim, bom, a segurança precisa muito, por exemplo, da ação policial organizada, etc., etc., do equipamento para a polícia. Esse é um lado. E é um fato. E existe uma outra questão, por outro lado, que nós temos que pensar. Fora o âmbito da presença, por exemplo, do policiamento, que outro fator poderia ajudar muito as cidades a resolverem problemas de segurança, principalmente aqueles que ligam, por exemplo, a criminalidade e a juventude, a criança, a adolescência. Como que a gente pode, por exemplo, garantir atividades saudáveis para a criança e para a juventude e tirar, às vezes, essa população que fica disponível à sedução do crime organizado? Tem que ter um fator que mexa com o desejo. Tem que ter um fator que dê expressividade, criatividade, movimento, potencialidade para essas pessoas, né, que são, afinal de contas, talentos também. A gente conhece muitos talentos das periferias. Como que eles vão se manifestar? Como eles vão crescer?
A cultura é, sem dúvida, uma oportunidade. Quer ver outro lado? Problema da educação brasileira. Um dos problemas detectados por especialistas em relação à educação no Brasil é que o nosso ensino, por exemplo, ele tem dificuldade de trabalhar a interpretação da realidade. Então, mecanismos de interpretação, onde que a gente tem eles, os chamados mecanismos de leitura de mundo, aquela iniciativa, a curiosidade da pessoa, principalmente da criança, que caminha num sentido produtivo, criativo, onde é que a gente encontra? Nas artes. Sim. É aí que a gente encontra. Para a população idosa, que cada vez está vivendo mais e que precisa combater, por exemplo, as doenças oportunistas que vêm da depressão, da inatividade. Onde a gente encontra essas alternativas de qualidade de vida? A gente encontra na cultura. A ocupação sadia do espaço urbano, das praças, das ruas. Onde a gente encontra? A gente encontra na cultura. Então a cultura é o grande vetor contemporâneo da qualidade de vida. Ela como direito significa viver bem, todas as pessoas viverem bem. Então todo esse potencial de expressão das artes não é coisa de artista, é coisa do direito das pessoas. Como ter isso? Ter a cultura como política pública. Pela primeira vez nós estamos enfrentando esse potencial, o que é uma felicidade para nós, com o Sistema Nacional de Cultura, que, como eu disse, começou a ser implantado na prática só em 2024. Então, o que nós estamos construindo é esse processo do direito. A Política Nacional Aldir Blanc significa temos recursos federais para, junto com os recursos estaduais e os recursos municipais, pensarmos quanto a cultura pode fazer benefício para a sociedade. E isso se dá através de projetos, é isso que nós estamos discutindo. As pessoas elaborarem projetos para garantir o direito à cultura. Muito bem, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente já volta com direito à cultura. E a cultura não apenas em cima de um palco, a cultura não apenas na expressão artística, mas sim a transformação de uma sociedade via cultura. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com a cultura e toda a sua capacidade de interlocução com a sociedade, né? Estou aprendendo cada vez mais aqui com vocês, que são especialistas, Marcelo Pignatari, a professora Eliacir França e o Dentinho, o Valdir Grandini. E a gente estava tendo papo com o Dentinho. Dentinho, então, logicamente, né, muito mais do que apenas aquele espetáculo, aquele show, não é verdade? Cores, não é? A capacidade pessoal de cada um desses atores, atrizes, né, componentes em um palco. A cultura é muito mais intrínseca numa sociedade, não é verdade? Ela tem muito mais méritos numa cidade que pensa culturalmente quando ela está inserida na saúde, no transporte, na assistência social, quando ela está inserida verdadeiramente em todos os afazeres de uma cidade. Porque culturalmente a gente não está desligado de nada. Diferente de você ter exemplo, qual que é a cultura de Londrina, como que a Londrina é vista? Ah, mas Londrina é uma cidade dos festivais, né? Uma cidade gostosa de se morar, uma cidade aprazível. Perfeitamente. Ah, tem festivais, tem cultura, mas não é bem isso, né, Dentinho? É muito mais intrínseco, né? Tem muito mais afazeres que a cultura, às vezes, ela é transparente no bom sentido, mas que ela está integrada à sociedade, concorda? Totalmente. A cultura é modo de vida, né? Antes de tudo, a cultura é um modo de vida. Como que as pessoas se organizam, como é que elas comem, como é que elas se consideram umas às outras, como é que elas se respeitam, se desrespeitam ao usar o espaço comum. Então a cultura ela está envolvida em todos os processos e está envolvida também no conhecimento acumulado pela ciência, pela técnica, pela tecnologia e está envolvida nos processos criativos todos, né? Das artes, todo o conhecimento científico, tudo isso perspassa pela ideia que a gente tem de cultura. Né? A cultura é o cultivo da vida, né? Então é um elemento muito importante da gente considerar. É nosso modo de viver, o modo como quanto mais a gente escolha isso com consciência, melhor a gente vai estar caminhando no sentido da civilidade, da democracia, da boa convivência. Então a cultura é isso, né? Uma coisa que eu acho importante é que quando a gente fala da cultura como arte, a gente entende que o direito às artes, por exemplo, ela envolve tanto o direito à expressão artística, a liberdade de criar,
quanto envolve o direito à fruição, o direito de você receber essas informações da arte, poder usufruir, desfrutar, né? Quanto um terceiro aspecto e que eu considero fundamental, que é o direito a criar. Então, a possibilidade desses aspectos todos da cultura envolve que a gente espalhe esse direito. Como que você faz isso? Se a cultura, por exemplo, ela não é um serviço que você presta como o médico, ou como o professor, ou como assistente social. Você presta a cultura sendo um ser cultural. A cultura é a emanação da sociedade. Então, o artista, ele nasce da sociedade, ele é a sociedade. Como é que ele faz com que isso se espalhe? Como é que a sociedade espalha esse direito? Principalmente através dessa figura que a gente chama projeto. Então, o que é um projeto cultural? Todo mundo fala, o que é um projeto cultural? Um projeto cultural é uma atividade planejada para que as pessoas possam ter acesso a um determinado direito relacionado à cultura. Por isso que essas leis de fomento, como a Política Nacional Aldir Blanc, a nível nacional, como o PROMIC, a nível municipal, são tão importantes, porque eles viabilizam projetos. Por que é tão importante que eles sejam uma legislação clara? Porque assim a sociedade vai saber como funciona e vai ter a oportunidade de participar. Por que é importante, por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo agora no Comitê de Cultura? Eu estou falando isso até para passar agora também para Eliacir e para o Marcelo, porque esse trabalho que nós estamos fazendo, o comitê está fazendo, que a Secretaria de Cultura aqui em Londrina sempre fez e continua fazendo, é o trabalho de oportunizar as pessoas conhecerem o mecanismo da lei de fomento e poderem participar dela. Então, como elaborar um projeto? Como entender um edital? Como construir um projeto quando você é uma pessoa de uma comunidade, quando você é uma mulher artesã, quando você tem um grupo de samba, quando você faz poesia? Como fazer um projeto para você poder viabilizar a tua criação? Mas, além de tudo, como você fazer esse projeto de que o que você vai criar repercuta na sociedade, gere um bem coletivo, não só um bem para você próprio. Então, isso é a figura do projeto, esse é o trabalho de orientação que o poder público tem que fazer. O Ministério da Cultura está lançando mão dessa figura chamada Comitês de Cultura, que estão trabalhando no Brasil em todos os estados, para ser um processo de facilitação, porque o poder público, na área da cultura, você está sabendo, porque você é secretário agora, você sabe como você está carente de funcionários. A nível nacional acontece a mesma coisa. Então, de que jeito o Ministério da Cultura vem tentando ajudar a fazer esse processo se espalhar a nível nacional? Criando esses comitês de cultura, que são projetos de suporte à atividade do Ministério da Cultura, onde profissionais que entendem do processo da cultura estão ajudando o poder público a espalhar o direito à cultura, a facilitar a participação das pessoas no processo cultural. Então, assim, eu até paro a minha intervenção por aqui para passar também para o Marcelo e para Eliacir, que esse trabalho que nós estamos fazendo do comitê, esse trabalho de estruturar a informação para as pessoas poderem participar disso tudo. Né? Somente em cidades que, às vezes, não é culpa do prefeito, não é culpa do secretário, as informações chegam, não que elas chegam truncadas, mas elas chegam normalmente por e-mail, né, ou por WhatsApp, e aí vem textos longos, né, textos às vezes sem uma explicação tão clara, e aí vem uma interpretação de cada um. Né? Então eu percebo que o trabalho de vocês, não só em Londrina, mas pelo interior, é esclarecimento sobre essa possibilidade gigantesca desse apoio federal e estadual dentro desses processos, não é, professora? Na esteira do que o Dentinho colocou agora, o governo federal pensou o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Então, havia um problema. Pensa, né, do que eu coloquei há pouco sobre a public policy, a política pública. Havia um problema. Qual o problema? A distribuição dos recursos da cultura, elas não chegava à base. Então, ficava na mão de um grupo que detinha o saber necessário para ter acesso. Porque uma coisa, Marcão, você como secretário, acho que é importante colocar, que você deve ser cobrado, tenho certeza, só fulano recebe fomento, só Beltrano segue, eu não recebo.
Então, o Ministério da Cultura percebeu que não chegava no agente lá na base porque ele não detinha essa expertise, esse conhecimento. Então, não é porque o secretário quer, o prefeito quer, que A ou B recebe o recurso. É porque as outras pessoas não têm aquilo que a própria lei exige. Exato. Porque a prefeitura não pode dizer o Zé Pereira vai receber recurso, a Maria do Rosário vai receber recurso. Recebe recurso quem apresenta um projeto, esse projeto é avaliado por uma comissão. Não, então não é pelo secretário, não é pelo prefeito, e essa comissão de várias pessoas avalia o projeto e diz, não, aqui atende ao edital. E também documentação pessoal e de empresa. Legal. Posso é verdade? colaborar Sim, com deve. esse debate? Sim. De forma complementar, né, a PNAB, ela, conceitualmente falando, ela traz essa compreensão, assim como o PROMIC também, né, da política colaborativa, né? Você tem um problema objetivo que é, em Londrina, por exemplo, a escassez de servidores públicos, né? E como o Dentinho sempre fala, quem que faz a cultura, né? Quem faz a cultura são pessoas da sociedade civil, né? Que realizam a cultura. Então a PNAB ela vem contemplar justamente essas pessoas, mas também chamar essas pessoas para participar do processo de construção da política, né? Mas aí é o Comitê de Cultura sim, que faz o chamamento. Sim, mas eu estou falando da PNAB porque a PNAB ela que dá o tom, sim, né? Sem dúvida. Ela sem dá dúvida. o tom geral, né? É o quadro, né? Sim. Então, assim, o pano de fundo, digamos assim, né? A PNAB, né? Que é a política nacional, que é uma política que vem para consolidar o sistema, Sim. né? E a PNAB ela traz princípios, ela tem um norte, né? Então, o Comitê de Cultura é um programa do governo federal que vem dar sustentação, como o Dentinho falou, sustentação para que essa política aconteça, para que a informação ela chegue até a base e, de certa forma, a base assim, dos produtores, artistas, e chamem esses produtores para participar do processo. Então, não é só levar informação para que os produtores saibam escrever um projeto cultural, né? Saibam ler um edital, mas também para chamar, olha, é o seguinte, você deve participar do Conselho Municipal de Cultura, você tem que participar do PAR, você tem que participar das linhas municipais, né? Que definem, aliás, do debate que vai definir quais as linhas que vão ser acatados em cada município. Então, o chamamento, o trabalho do comitê também é esse chamamento, né, para que a sociedade venha participar, colaborar, né, e integrar esse processo de construção do Sistema Nacional de Cultura. E, Marcão, a gente tem rodado através do comitê na AMEPAR, né, são 22 municípios, né, e a gente tem encontrado a dificuldade que é dos gestores, tanto dos gestores quanto da sociedade civil, em compreender a política. A dificuldade de ter essa compreensão maior, né? Então, o nosso trabalho, esse trabalho de 3 meses praticamente, mas o comitê já está trabalhando faz 1 ano, né, em todo o estado, é como isso tem repercutido positivamente. Entendeu? Quando o comitê ele chega no município representando o Ministério da Cultura, né? E o secretário de Cultura, ele fala, nossa, o MINC veio para o meu município. Entendeu? Então, a importância que é dada para um gestor. E, de repente, olha, o MINC está aqui, está conversando com os gestores desses municípios, e também com os produtores culturais, com os artistas. Então, é uma importância tão grande, sabe? E que isso tem despertado, inclusive, né? Porque desperta para os gestores para olha, mas o que é que está acontecendo no Brasil? O que é essa política que está acontecendo? E isso tem gerado positivamente uma reação muito importante. Né? É muito importante a gente perceber esse momento da cultura, Sim. Essa revolução, não é verdade? Essa imposição. A estruturação E a percepção campo. De descentralizar Isso. E vocês irem em pequenos municípios, que dos 399 municípios, a gente não pode esquecer dos pequenos municípios, mesmo com 3 mil, 2 mil pessoas, querendo ou não, ali tem um prefeito, se não tiver um secretário único
às vezes, da cultura, você tem um diretor de cultura, Sim. na verdade, você tem um supervisor de cultura, mas existe ali naquilo que o Dentinho falou. Às vezes é a única expressão daquela comunidade cultural, às vezes sem um apoio que a pessoa não sabe. Sabia que você tem dinheiro para isso? Não. Sabia como captar? Não. Você sabe que você pode montar aqui um comitê? Não. Então esse não, às vezes, numa Câmara de Vereadores, uma pessoa fala, olha, vocês não estão me dando apoio. Fala, mas calma, você foi no básico para descobrir se, de uma forma federal, estadual e municipal, você consegue obter esses recursos? E hoje tem possibilidade para isso, né? Alguns municípios, Marcão, eles, como é uma política nova, falta uma compreensão. Aquilo que a gente fala, quando uma legislação ela chega, né, como, por exemplo, a Constituição garante o direito, a cultura como um direito, mas como a sociedade ela vai ter essa compreensão, esse conhecimento de que é um direito? Isso é um processo histórico, uma construção histórica, depende muito da gestão pública e de ações independentes também, né? Artistas, produtores esclarecidos e que tenham esse cuidado de levar a informação, né? Então, a gente tem acompanhado alguns municípios, inclusive, que não conseguiram construir um par, né, para que garanta esse recurso para o próprio município, por falta de conhecimento dessa legislação e de como proceder, entendeu? Então é muito importante esse trabalho do comitê de chegar, entendeu, até o gestor e fazer esse debate com o gestor, levar... Assim, o comitê ele é voltado para a sociedade civil, né? Mas, consequentemente, a gente lida com o gestor também. Então é um processo muito rico que está acontecendo. A gente não pode esquecer que, às vezes, o gestor ele faz parte da sociedade civil. Né? Sim, sem Ou dúvida. ele vem com uma indicação política, não é verdade? Ou, às vezes, é uma pessoa pinçada, né, que ele fala, a técnica, a partir desse momento, olha a compreensão que você tem disso tudo. E também depende de pessoa para pessoa. Tem paciência para aprender? Tem. Então, calma aí que hoje a gente tem um comitê, hoje a gente tem uma empresa, a gente tem um fomento que vai chegar até você e que você tenha paciência para entender tudo isso, né? Eu vejo, por exemplo, que uma coisa muito importante desse momento em que nós estamos para o futuro algumas coisas que eu acho. Por exemplo, um patamar mínimo para os municípios pequenos é uma coisa muito importante, porque o município pequeno às vezes recebe tão pouco que é muito difícil de movimentar alguma coisa. Então nós vamos ter que pensar nisso. Outra coisa que eu acho muito importante pensar no âmbito dos municípios é como a iniciativa privada poderia participar de uma construção. Construção, porque às vezes a iniciativa privada pensa num patrocínio cultural do ponto de vista, às vezes, da marca ou do reflexo na marca, mas não pensa sistemicamente. E é muito importante que a gente comece a ter uma interação para que isso possa ser construído e dar bons frutos de estruturação nos processos necessários de serem estruturados. Equipamentos, formação de pessoas, preparo mínimo da distribuição do direito, né? Muito bem. E aí é muito importante isso, porque de repente você consegue ter iniciativa privada junto com o poder público a partir do momento que tem uma pessoa que entenda como é que aquela marca, empresa e produto pode participar desse sistema que vocês estão cada vez mais integrados nos municípios. Amigos, não saiam daí que nós já voltamos com mais leis de incentivo e curiosidades sobre a cultura. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco. Sempre eu afirmo para vocês que o podcast, o bate-papo, não que ele seja superficial, mas a gente não consegue dar uma profundidade que o assunto mereça. Mas nós temos aqui 1h30, e nessa 1h30 eu tenho certeza absoluta que, no mínimo, instigou as pessoas, né? Identificou os fatores, né? Deu relevância ao assunto, e aí se você tiver mais curiosidades, todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, que você faça contato depois pessoal com cada um desses profissionais que estão aqui, porque nós teremos um grande evento dia 8/11 agora, que eu quero que vocês comentem a respeito desse encontro. Professora, que encontro é esse e a importância desse momento? Marcão, o Marcelo falava do comitê e nós andamos nos 399 municípios. No dia 8 de novembro, nós vamos encerrar as ações de 2025 na Universidade Estadual de Londrina. Então, vai a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 9, credenciamento, e a Escola de Circo de Londrina vai recepcionar os participantes. Depois, 9 horas, abertura solene, e nós teremos, Marcão, uma palestra, um painel
com a LOA, que é do escritório do Ministério da Cultura aqui no Paraná, e a Mari Antunes, que é da sede do Comitê de Cultura no Paraná, que é em Curitiba. Então, o coletivo Sou Louco por Ti participou de um edital, ele recebeu, foi o vencedor, né, do certame, e recebeu a tarefa de conduzir as ações do Programa Nacional dos Comitês de Cultura em Londrina. E ele credenciou 2 OSCs, que é o Instituto de Cidadania, aqui no norte, e a SEAGRO, na região de Laranjeiras do Sul. Então, o trabalho feito por nós, do Instituto de Cidadania, aqui em Londrina, a SEAGRO, na região de Laranjeira, o Sou Louco, no restante do estado, culmina para Londrina, que é uma alegria para nós, na Universidade Estadual. Então, tem esse painel, e depois nós vamos organizar os participantes em GTs. E você, como secretário de Cultura, vai participar de um GT, enquanto você tiver agenda, tiver tempo, com os demais secretários de Cultura dos 22 municípios da região da MEPAR. Então, essa conversa será com o MINC, para dividir dificuldades, como foi o primeiro ciclo, e os agentes culturais vão se organizar em GTs para receber informação sobre a PNAB, para passar para nós do comitê como foi esse processo. No final, nós teremos a elaboração de uma carta que vai ser enviada para o Ministério da Cultura, fazendo um balanço do primeiro ciclo da PNAB aqui. E as atividades culturais, como não poderia deixar, na abertura nós teremos a Silvia Borba, que é ex-servidora da UEL, vai cantar 2 músicas a capela. No intervalo da tarde, nós teremos o Vasco, com o projeto Passos para o Futuro, vai levar as crianças lá, e o encerramento fica por conta da Black Divas, e uma roda de samba. Nos corredores do CCH, nós teremos o evento do Eloir Pacheco, sábado que nós teremos um stand do Black Divas, uma exposição de parteiras do Brasil inteiro que vem de Minas Gerais para cá, uma feira que vai vender artesanato e tal. Então, vai ser um dia de muita cultura, de muito conhecimento, 8 de novembro, a partir das 8 horas da manhã na UEL. E eu peço, Marcão, se for possível, que você deixe na descrição do link o formulário de inscrição, né, a programação do evento, para que as pessoas possam participar. Marcelo. Eu gostaria de complementar. Sim. Bom, como a gente estava falando, né, a gente debateu bastante essa questão da participação, né? Então, o dia 8, ele é esse momento em que a gente reúne todos os artistas, civil, produtores culturais, sim, que nós tivemos contato nesses meses, né? E para poder fazer o debate sobre o Sistema Nacional de Cultura. Então é um momento importante para fazer esse debate sobre o sistema, para que os produtores acompanhados, artistas acompanhados com a coordenação geral do Comitê de Cultura do Estado do Paraná, né, com toda essa equipe, né, tenha uma compreensão, amplie sua compreensão sobre o sistema, né, tem acesso a informações importantes sobre a PNAB, né, para que possam participar de uma forma efetiva, né, da PNAB, né, e fazer o debate. Quer dizer, desse debate, como a Eliacir falou, vai ser gerado um documento. Esse documento é um documento oficial. Isso que é importante a gente deixar claro. É um documento oficial que é encaminhado para o Ministério da Cultura. E ele pode ser um documento norte, né, que vai servir para nós aqui, produtores, artistas e inclusive gestores da região da MEPAR, do Paraná, para a gente se espelhar na nossa ação futura, né? Isso serve também para o Ministério da Cultura, né, que o Ministério da Cultura ele tem novos parâmetros, né, para poder alinhar o Plano Nacional de Cultura, alinhar a política nacional. Um grande mapeamento nacional, né? Exatamente. Então, nós precisamos fazer o Paraná estar nesse mapa. Exatamente. Né? Então, esse é o objetivo. O objetivo, assim, o comitê, inclusive, assim, encerrando a minha fala, para passar para o Dentinho, para as considerações finais dele, o comitê do Paraná, o Comitê de Cultura do Paraná, cada estado tem um comitê, ele está sendo exemplar, né, na realização. A coordenação estadual, que do Bruno Vagnoni, realizada pela Associação Sou Louco por Ti,
é exemplar e está sendo uma referência para o Brasil. Sim, isso é Então, importante. Nós estamos dentro do importante MINC como destacar referência. isso, né? E então e o trabalho assim, existe muita confiança no trabalho que nós estamos realizando através do Instituto Cidadania, né? Que a Eliacir é presidente, né? Atual. Então é isso, destacar a importância do dia 8, né? E chamar os produtores, artistas para que estejam presentes, se inscrevam, né? É aberto ao público em geral, mas preferencialmente aos fazedores de cultura. Né? Exatamente. Passar para o Dentinho falar um pouco também, encerrando a minha fala. Tá bom. Porque restam uns 3 minutos, né? Dentinho falar um pouco. Bora, Dentinho. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast, o pessoal da área da cultura, quem gosta da cultura e quem faz cultura, está convidadíssimo a estar no dia 8 conosco nesse evento, porque é um evento de informação. E mais do que um evento de informação, é um evento de balanço, porque você fazer assim, uma avaliação do que está acontecendo e poder discutir rumos, possibilidades, alternativas, prioridades, né, é muito importante. A cultura está construindo seu sistema nacional, está construindo seu modo de gestão e de aperfeiçoamento em debates coletivos. É isso que vai estar acontecendo aqui em Londrina no dia 8. É uma oportunidade. Né? Então a oportunidade ela está aberta a quem já está atuando na cultura e quem está interessado, curioso. Eu acho que inscrevam-se, vão até lá, venham debater. E não precisa, né, Dentinho, necessariamente se inscrever, porque às vezes a pessoa não tem acesso, não tem o link, pode ir direto, pode ir direto. E se inscrever lá. Estando lá. Agora, é importante, né, que as inscrições sejam feitas antes, até para a gente dimensionar o tanto de pessoas, né? E poder organizar o melhor possível. Então, acho muito importante que a Londrina e a região participem, estejam nesse momento. A cultura que é feita por todos nós, que é um processo da sociedade, que é algo que vem do nosso desejo, da nossa criação, ela tem que ser também nossa nessa hora de tomar decisões, nessa hora de fazer o balanço, de fazer a construção. Isso que a gente chama de sistema participativo, ou de gestão compartilhada, entre poder público e sociedade, é isso que vai estar acontecendo no dia 8, em relação à Política Nacional Aldir Blanc. Mas isso diz respeito ao que vai estar acontecendo nos municípios no futuro próximo. Diz respeito ao que vai estar acontecendo nos estados no futuro próximo, em termos de cultura. E diz respeito, inclusive, a quem é da iniciativa privada e se interessa por conhecer mais e a saber como pode interagir com a política pública e que está convidado também. Também, né? Com empresários, certeza. produtores, profissionais liberais. Sem dúvida, a construção da cultura é uma construção de todos nós. Né? Isso é muito importante. A cultura de todos. É preciso começar por aí, já dizia um estudioso. E todas também. Qual que é o telefone? Como é um telefone, um contato, uma... 99845-9371. Mais uma vez? 99845-9371. Maravilha. Ô Marcelo, teu @. Marcelo... mrpinhatari@yahoo.com.br. Pode ser. Tem o seu do Instagram? Instagram é Marcelo Pinhatari. Marcelo Pinhatari. O seu, professora? @prof.eliacir. Seu, Dentinho? Eu quero que as pessoas conheçam o Laboratório Vivendas, que é meu projeto para trabalhar a importância da cultura com a infância. Então é @Laboratório Vivendas e uma interface da cultura. Mas nós temos a do Comitê de Cultura, acho muito importante deixar aqui. Comitê de Cultura PR, que é onde estão todas as informações. Mais uma vez? Comitê de Cultura PR. Muito bem. Amigos, nós estamos terminando o nosso bate-papo, para lá de agradável, extremamente importante. Eu tenho certeza que Laswell ficaria feliz. Sem dúvida. Se soubesse o quanto é que depois de anos e anos, né, décadas de batalhas, nós aqui... A política se consolida. A política se consolida. E cada vez mais nós temos que furar bolhas na sociedade para que a cultura seja vista desta forma aqui, fora do palco. Fora do espetáculo, ela é constituída de pessoas como vocês que têm a preocupação social, filantrópica, cultural, em todas as instâncias e todas as setoriais. A cultura precisa estar presente na nossa vida, em todas as secretarias, em todas as instâncias. Não só em cima de um palco e no centro da cidade, mas também aonde, na ponta dos dedos, às vezes,
o poder público não alcança, que é na periferia, nos assentamentos, nos distritos, nos bairros, na verdade, nos patrimônios. Sem Esse é o meu dúvida. desejo também como secretário. Feliz de ter vocês aqui, muito Obrigada, obrigado. muito porque obrigada. Vocês estudaram Nós um monte, também. vocês trabalham um monte, vocês viajam um monte, e eu sou apaixonado pelos professores. Eu acho que o professor, ele é dadivoso. Estuda, eu sou do tempo que você guardava o segredo. Ah, não, o segredo é a alma do negócio. Isso foi por terra. Sim. O professor é aquele que estuda, E viaja, divide. investe e depois ensina. Sim. Dá de graça o seu conhecimento. Eu acho isso extremamente dadivoso. Muito obrigado, Marcelo Pignatari, Eliassir França e Valdir Grandino Dentinho. E amigos, até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.